Olá, caro estudante do segundo ano, nós estamos aqui para apresentar o conteúdo da semana 6 do PET 2. O tema dessa semana será Partidos políticos e forças sociais no primeiro reinado. Desde já a saudação, meu caro estudante, nessa semana você vai entender quais eram os diferentes agrupamentos políticos do Brasil um pouco antes da independência e também depois no primeiro reinado. O que nós vamos tratar então aqui é sobre política e principalmente partidos políticos. Por quem eram formados, quais eram seus interesses, em que contexto surgiram, se permaneceram, se extinguiram, no que se transformaram. Vamos entender também o que defendiam e por que o Brasil tornou-se o único país das Américas a optar pela monarquia após se tornar independente. Nessa breve apresentação, uma comparação entre a atuação das elites espanhola e da elite brasileira, ou seja, das elites da América Latina e das elites brasileiras. Fala-se também das classes populares, que, numa esperança de vida melhor, lutaram pela independência, mas que nem sempre conseguiram os seus objetivos. Então, é um texto que, pelo menos na sua apresentação, fala das classes populares e das elites. Na seção sugerida para saber mais, há duas indicações de vídeo. A primeira indicação, a independência do Brasil, acessado em 10 de abril de 2001. E a segunda indicação, independência na América Espanhola, acessada também no dia 10 de abril de 2001. Ambos os vídeos disponíveis no YouTube. O nosso plano de estudo tutorado, na sua sexta semana, ele vem trazer alguns textos introdutórios para as atividades. Então, nós vamos ler esses textos introdutórios aqui no vídeo da explicação e no vídeo da correção a gente vai diretamente às questões. E vamos ao texto. O título é Forças Políticas no Brasil, pouco antes da independência e no primeiro reinado. Começando o texto, disse: o príncipe regente Dom Pedro, imperador do Brasil a partir de 1º de dezembro de 1822, liderou o processo de independência e assumiu o governo posteriormente com apoio da elite residente no Brasil. É claro que Dom Pedro se torna esse líder imprescindível naquele momento para a independência, mas é muito mais claro que, sem o apoio da elite, ele não teria alcançado o poder. Grande parte dos homens que faziam parte da elite eram deputados e senadores nascidos no Portugal e no Brasil. Então nós temos esse problema no início do nosso país, que é a divergência que já serão apontadas entre brasileiros e portugueses. Mas o que tinham em comum esses deputados brasileiros e portugueses? Em comum, eles tinham o fato de que defendiam seus interesses de classe social. E no que se divergiam? Havia divergência principalmente política entre eles, principalmente quanto ao rumo que o país deveria seguir. Interessante perceber que nessa época a gente não pode falar ainda que existiam partidos políticos no Brasil. Não constituíam partidos políticos no sentido atual, apesar de didaticamente serem chamados de partido. Apesar dessa consideração, os livros didáticos já começam a falar de partido português e partido brasileiro. O partido português, ele era um grupo composto principalmente por comerciantes portugueses interessados na manutenção dos privilégios que tinham anteriormente, ou seja, na época de Dom João VI, na época
da própria regência de Dom Pedro I. Funcionários públicos e oficiais do alto escalão do Exército defendiam o retorno de Dom Pedro a Portugal. Ao falarmos de Partido Brasileiro, devemos falar também de seus principais líderes. O que vinha a ser o Partido Brasileiro, de onde que ele veio? Antes da independência, ele vai se opor à subordinação do Brasil a Portugal. O que queriam esses brasileiros? Queriam liberdade de comércio, queriam redução de impostos. Quem dominava esses grupos? Quem fazia parte desses grupos? Quais eram os grupos sociais mais importantes desse partido? Esse partido era dominado por grandes proprietários de terra, principalmente. E aí, nós podemos dizer das suas principais lideranças. Essas principais lideranças dividiam dois principais grupos que, de certa forma, divergiam no Partido Brasileiro. O primeiro grupo era liderado por José Bonifácio de Andrade e Silva. O que defendia esse grupo? Defendia a centralização do poder nas mãos do imperador. Também defendia que seus ministros tivessem grande poder. Com subordinação das províncias, também queriam esse aspecto aí da subordinação e ampliação do comércio internacional. O segundo grupo, e assim que a gente vê o que pretendiam, a gente já vai perceber que eles vão perder essa disputa, era liderado por Joaquim Gonçalves Ledo. Eles defendiam maior poder para o legislativo, ou seja, maiores poderes para deputados e senadores. Defendiam também eleição direta para deputado e defendiam, por último, a limitação do poder do imperador. Nós sabemos que o primeiro reinado foi um período de grande autoridade do imperador, então percebemos que esse grupo, aos poucos, vai perdendo a disputa. O que fizeram em comum quando se uniram? Esses dois líderes, eles foram responsáveis por convencer Dom Pedro a aderir à causa da independência. Portanto, nesse momento, eles se uniram, apesar de que foram adversários políticos durante muito tempo. Então, nós percebemos que haviam divergências entre os partidos, mas, embora houvessem essas divergências entre aspas, os partidos, é importante destacar que essa elite se unia, essa elite residente no Brasil, quando enxergou Dom Pedro I um líder capaz de manter, após a independência, a mesma estrutura econômica de antes. Então, como ponto comum, eles queriam preservar o interesse das próprias elites. No que se baseia essa estrutura? É o tripé, baseado no latifúndio, ou seja, a grande propriedade rural, baseada na agricultura exportadora, sobretudo nessa época exportávamos açúcar, e o centro produtor era o Nordeste, também algumas regiões de São Paulo, e se baseava também no trabalho escravo. Em nenhum momento cogitou-se por essa elite, tanto de um grupo quanto pelo outro, a possibilidade do Brasil se tornar república. Em nenhum momento a elite acreditou que o Brasil poderia se tornar uma república nesse momento. Argumentava-se que Dom Pedro era herdeiro de Portugal e que, por essa razão, desde o início da sua formação, ou seja, desde a sua tenra idade, ele foi educado para ser rei, para ser um monarca absolutista. Disso nós não devemos esquecer. Pois então, o que diferencia essa elite brasileira da elite espanhola? A elite brasileira, mesmo divergindo sobre se Dom Pedro deveria ter mais poder absolutista ou menos poder absolutista, ele faz a opção
ela faz opção pela monarquia, ao contrário das elites da América Espanhola. A elite espanhola, também chamada de elite crioula, era composta principalmente por grandes proprietários rurais. O que eles queriam? Eles queriam liberdade de comércio no exterior, sem restrições estabelecidas pela coroa espanhola. Apesar da voz firme dessa elite, da presença firme dessa elite, não foi só ela que lutou pela independência na América Espanhola. Também as chamadas camadas populares tinham exigências. Exigiam terras para o plantio, exigiam melhores condições de vida, exigiam igualdades de direitos. Como exemplo de movimento popular na América Latina, nós temos o movimento liderado pelos padres Miguel Hidalgo e José Morelos. Em 1810, eles lideraram pobres e indígenas e fizeram uma tentativa de independência mexicana. Os dois acabaram fuzilados, Hidalgo em 1811, Morelos em 1815, e houve uma grande participação também das elites locais que se associaram às tropas espanholas para derrotar essa primeira tentativa de independência mexicana. Existe uma onda que vai varrer a América Latina, que vai fazer com que os países se tornem independentes. Em 1816 é proclamada a independência da Argentina. Nesse intervalo entre 1816 e 1830, aconteceu a independência do Equador e das demais regiões americanas colonizadas por espanhóis. E o que foi comum a todas essas nações que se tornaram independentes, todas elas adotaram a república como forma de governo. Vale ressaltar aqui os principais nomes dos Libertadores da América. Quem nunca assistiu os jogos da Copa Libertadores da América? Todos esses nomes, toda essa Copa, todo esse movimento futebolístico é em homenagem a esses líderes que libertaram a América da Espanha. Vamos aos nomes desses líderes. Os principais líderes do processo de independência das regiões da América do Sul, colonizadas pela Espanha, foram Simón Bolívar. Ele simplesmente libertou Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, e o Peru teve uma ajuda de San Martín. José de San Martín libertou, por sua vez, Argentina, Chile e Peru. Vale lembrar que esses líderes são importantes para o processo de independência, mas sem o apoio das elites e o apoio popular, seus nomes estariam no vácuo da história. Portanto, são considerados sim grandes libertadores, mas em volta deles tem toda uma estrutura de apoio. Essa foi então a semana 6 que tratou aí do eixo temático cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, com o tema principal de hoje, estrutura constitucional, agrupamentos políticos, que nós falamos bastante, e forças sociais.